Unidade número 8, possessivo. Bom, pessoal, não é necessário para que você aprenda, para que você se comunique, para que você consiga falar inglês, que você tenha um alto grau de conhecimento em relação à gramática. É claro que conhecimento, quanto mais, melhor. Quanto mais você estudar, se aprofundar na parte gramatical, o maior beneficiado é você mesmo. Porém, mesmo que você não tenha esse conhecimento muito grande, um sólido conhecimento na parte gramatical, você consegue falar inglês. Mas o fundamento é necessário. Algumas palavras, alguns termos, eles são necessários. Então, por exemplo, o que é um adjetivo, o que é um pronome, o que é um substantivo, as regras da pontuação, quando eu devo colocar uma vírgula, um ponto final, a letra maiúscula, a letra minúscula, os parênteses. Então, essas coisas nós temos que ter um certo conhecimento, ok? Vamos ver essa unidade que fala do pronome. O pronome, ele tem algumas definições. Eu posso dizer de uma maneira bem simples, de uma maneira muito abreviada, que nesse caso do que nós vamos ver hoje, o pronome é aquele termo que vai substituir o nome de alguém. Como assim substituir o nome? Ao invés de eu dizer que João é uma pessoa muito bacana, eu digo que ele é uma pessoa muito bacana. Então, ao invés de eu dizer a palavra João, que é um nome, eu coloquei um pronome, ou seja, o pronome ele. Ao invés de eu dizer Maurício é professor, eu digo que eu sou um professor. Não citei o nome, mas utilizei um pronome. Ao invés de eu dizer que Maria é uma pessoa muito agradável, eu digo que ela é muito agradável. Ao invés de dizer que eu, a Maria e o João estamos felizes, eu digo que nós estamos felizes. Então, eu estou utilizando os pronomes eu, ele, ela, nós, você, eles ou elas. Essas palavrinhas que substituíram o nome são os pronomes, de um modo muito simples, ok? Na continuação da ideia do pronome, eu tenho também o pronome que vai representar posse. Então, ao invés de eu dizer que o meu livro é um livro azul, eu digo que o livro do Maurício é azul, não o livro dele é azul. Ao invés de eu dizer que a caneta dela é preta, ou a caneta da Maria é preta, eu coloco que a caneta dela é preta. Então, esse dela, dele, meu, seu, também é um pronome, vai substituir o nome aí de uma pessoa, só que indicando posse, portanto, ele seria um pronome possessivo. Vamos marcar aqui na frente para a gente treinar. Eu, I, my, meu, ok? Ou minha. He, ele. His, dele. She, ela. Her, dela. It, ele ou ela para coisas e animais. ITS, tudo junto, dele, dela, para coisas e animais. We, nós. Or, nosso. You, você. Ou vocês. Your, seu ou sua. They, eles ou elas. Their, deles ou delas, ok? Então, I, eu, my, meu. Por exemplo, meu carro, my car. He, ele, his, dele. Carro dele, his car. Ela, she. Dela, her. Sempre esse som mais forte.
Pelo menos na grande maioria dos casos das palavras que começarem com H, o som forte. Her, like, por exemplo, hotel, house, hand, her. Her, dela. Carro dela, her car, ok? Sempre o que caracteriza vem primeiro em inglês. Então, her car, e não car her. Her car, carro dela. Continuando aqui, vamos para o próximo de pessoa, que é nosso, we. Nosso carro, our car. Our car, nosso carro. Você, seu ou sua, your, seu carro, your car. Eles ou elas, their, carro deles, their car, ok? Agora, com essa informação, vamos tentar traduzir essas frases que estão aqui na frente. Então, no caso, vamos começar aqui da primeira frase e vamos até a última frase. I like my job. O que é I like my job? Like é do verbo gostar. Então, eu gosto, I like my job. Eu gosto do meu emprego. Segunda frase, he likes his job. Por que tem esse S no likes? Aprenderemos um pouco mais para frente. He likes his job. Ele gosta do trabalho dele. Se eu escrever que ele gosta do seu trabalho, está errado, porque pode aparentar que ele não gosta do trabalho dele, mas ele gosta do seu trabalho. E a mensagem é que ele gosta do trabalho que ele possui. Então, he likes his job. Próxima frase. She likes her job, ou seja, ela gosta do trabalho dela. Oxford, que é um local na Inglaterra, é famosa por universidade dela. For its university. Ok? Oxford is famous for its university. Um detalhe para quando fazermos textos em inglês, isso ocorre aqui na apostila também, são os corretores. Muitas vezes nós digitamos em inglês e o corretor está programado para outro idioma e ele pode também alterar aquilo que você digita. Existem na internet muitas ferramentas que você instala no seu editor de texto e o editor de texto faz correção ortográfica para você em inglês, ok? Muitas vezes digitamos um texto na nossa máquina que tem um editor de texto português e acaba ficando diferente daquilo que você digitou. Então é sempre bom olhar esse detalhe. Continuação da próxima frase. We like our job. Nós gostamos do nosso trabalho. Próxima frase. You like your job. Você ou vocês gostam do seu trabalho. They like their job. Eles ou elas gostam do trabalho deles ou delas, ok? Então, a ligação é I, my, he, his, she, her, it, its, we, our, you, your, they, their, ok? Muita gente confunde a leitura do or com a leitura do your. É extremamente simples a diferença. Aqui nós não temos o y, então é or. E aqui, your, tem o y, ok? Muito bem, vamos em frente então. Embaixo ele está comentando sobre aquilo que eu disse no começo, que não é necessário que você saiba muita coisa em relação à sua gramática, um conhecimento profundo, mas alguns termos você deve conhecer. Repare que nessa frase ele diz use, my, your, his, her, etc. O etc. aparece em muitos idiomas. More, que é mais. Noun. O que é a palavra noun? Noun é substantivo. O que é um substantivo? A grosso modo, substantivo é qualquer coisa em geral. Por exemplo, mesa, cadeira, telefone, computador, professor, parede, lâmpada, monitor, mouse e tudo mais. Tudo isso, as coisas que nós vimos, são os substantivos. E alguns também que não são concretos, como por exemplo sonho, ideia, também são substantivos. E nesta frase que nós estamos selecionando, ele fala para você usar o possessivo, meu, seu, dele, dela, etc., como um substantivo. Então, his hand, hand é mão, his hand, mão dele. Embaixo, her hat,
Her é dela, hat é chapéu. Mas aí não está escrito dela chapéu? Não, está correto em inglês. Por quê? Porque em inglês a característica sempre vem primeiro. Se você vê um carro vermelho na rua, em inglês ele é red car. Sempre o que define vem primeiro. Pessoa agradável, nice person, ok? Então, mão dele, chapéu dela. Na outra coluna, meus sapatos, seu, your best friend, seu melhor amigo. Na última coluna, her new car, novo carro dela, ok? Repare que quando você faz a tradução do português para o inglês ou do inglês para o português, você não vai jogar a palavra, você vai dar o significado. Por exemplo, se eu for traduzir para o português essa frase que eu estou marcando, essa expressão que eu estou marcando, melhor dizendo, her new car, eu traduziria dela novo carro? Não fica bem aos meus ouvidos o português. Então eu posso e devo traduzir como novo carro dela. Mas não é o que está escrito. Sim, é o que está escrito, mas está escrito em inglês. Em inglês a característica vem primeiro e o substantivo vem depois. Ou seja, primeiro os adjetivos, primeiro a qualificação e depois o substantivo. Her new car, novo carro dela. Ok? Muito bem. Então vamos treinar a audição em relação a essa etapa. Vamos selecionar aqui um pedaço legal e a gente já faz. Use my, your, his, her, etc. More noun. His hand, her hat, my shoes, your best friend, her new car, ok? Muito bem, pessoal. Esse foi o nosso complemento em relação ao possessivo. Na sua apostila existem alguns exercícios, algumas atividades, vocabulário, sempre anotando, verificando, assistindo mais de uma vez, buscando material novo, dúvidas, e-mail, telefone, WhatsApp, fiquem à vontade. Muito obrigado, pessoal.